que já começou. Oi, gente, estou aguardando só um pouquinho para as pessoas irem entrando. E aí também pedir que quem for chegando vá compartilhando o link, manda para os amigos, para a família. Esperar só mais um tempinho. Para quem vai chegando e ainda, enfim, ainda não conhece o grupo, nós somos a Cia Biruta, de teatro. Somos um grupo que vem atuando há 12 anos aqui no Sertão de São Francisco, mais especificamente, né, aqui em Petrolina, e a gente ocupa um espaço cultural na periferia da cidade, que é aqui no Rio Corrente, Espaço Céu das Águas. E aí é nesse espaço que a gente orienta o grupo do Núcleo Biruta de Teatro, que é um espaço de experimentação cênica, né, uma troca com a comunidade, em que a gente abre inscrições e jovens de todo o entorno ali do Céu das Águas, Rio Corrente, São Gonçalo, Alta Boa Vista, Jardim Petrópolis, abraçado por esse projeto, e a gente tem trocas muito bonitas com jovens desses entornos. E aí a gente vai conversar um pouquinho com 5 integrantes do núcleo, hoje, sobre teatro, juventude e comunidade. Aproveitar que a gente não pode se encontrar fisicamente, presencialmente, né, por toda essa questão da pandemia e do distanciamento social, que a gente precisa ficar em casa, quem puder. Quem não pode, infelizmente, tem que, né, fazer seus corres, mas quem pode fica em casa. E essa foi a forma que a gente encontrou de estar mantendo esse espaço de troca e de diálogo com o núcleo, porque também os projetos não podem parar, né? A gente tem que estar sempre se transformando e se renovando de acordo com o contexto que a gente vai se encontrando e se deparando. E acho que a gente já pode dar continuidade. Sou Camila Rodrigues, vou estar mediando aqui a conversa. Eu sou a atriz do grupo, a mais nova, em todos os sentidos. E comecei, inclusive, no núcleo. Em 2013, o núcleo, a Biruta abriu uma turma lá vamos chamar assim, bodeguinha da Biruta, que é na Avenida do São Gonçalo, e ali foi quando se formou a primeira turma, e eu e minha prima fizemos parte desse primeiro momento, e logo depois que surgiu o espaço do Céu das Águas, a Biruta passou a ocupar aquele espaço e, obviamente, continuou com o projeto do núcleo, né? Que se já era feito num espaço que tinha todas as suas limitações, viu-se ali naquele espaço das águas uma oportunidade de melhorar ainda mais, né, aquela experiência. E aí o núcleo hoje tem 5 anos que vem caminhando aí. Nesses 5 anos a gente realizou alguns trabalhos, alguns espetáculos, algumas mostras, enfim, projetos, fizemos muitas pesquisas também, e muito do que é discutido no núcleo é proposto pelos participantes, pela juventude que vai compondo aquele espaço. E aí, dentre esses jovens, a gente tem hoje aqui 5 participantes, né? Que é Laiane Amorim, Vitória Régia, Yasmin Rabelo, Ramon Cantilino e Val Nunes. Aí eu vou pedir que cada um vá se apresentando um pouquinho para a gente começar aqui os nossos trabalhos. Laiane, se apresente para a gente. Boa tarde, conseguindo ouvir, Camila? Meu nome é Laiane, estou no Núcleo Biruta desde 2016,
no núcleo, experimentando, aprendendo. Gosto muito do teatro. Tive experiência assim que eu fico até um pouco confusa para poder organizar na cabeça assim, que não são experiências só a arte pela arte ou fazer teatral pelo fazer teatral. Tem toda uma descoberta mesmo assim do corpo, de quem se é, toda uma questão mesmo de uma mudança total na vida assim. Eu costumo dizer muito assim que eu fui parar no teatro bem na época que eu estava terceiro ano, essas questões de escola assim, e que o teatro me orientou muito para eu poder perceber que certas coisas não são, enfim, só o fazer e o viver pelo viver. Você tem toda uma magia corporal ali, de alma e tudo, para você levar pela frente. E fora o teatro, eu brinquei de capoeira Angola, com o projeto Malê, brinco de dança, gosto muito de dança. E sou estudante de ciências sociais. Uma das coisas também que a Biruta me provocou bastante, essa questão do olhar político mesmo, buscar ver as questões políticas voltadas para a comunidade, para o bairro onde eu nasci. E a partir disso, assim, eu escolhi muito curso de ciências sociais, que me ajuda muito a integrar esse olhar político com a questão do teatro mesmo, assim, da arte. E é isso. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Vitória Régia, eu faço parte do Núcleo Biruta há 2 anos e meio, na verdade, onde eu já participei de alguns projetos, como alguns trabalhos, como Corpo Fechado, Processo Medusa, que foi onde eu me encontrei muito. Fora o teatro, eu também faço parte do projeto Malê, de capoeira, que está sendo uma experiência nova para mim, que antes eu fazia capoeira regional e eu passei a fazer capoeira Angola, que é bem diferente. Também eu sou modelo fotográfica para o grupo de produção, um grupo de produção, e aí nele eu faço papel de blogueirinha, né? Que eu tiro o modelo de fotografia para foto e maquiagem. Atualmente eu não estou fazendo faculdade, mas eu sou jovem aprendiz na área agrícola. E é isso. Boa tarde todo mundo. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir direitinho. Eu me chamo Yasmin Rabelo, eu sou atriz no Núcleo de Biruta de Teatro desde 2015, mas antes disso já tive uma experiência de teatro em outro local. Hoje, por causa do Núcleo Biruta de Teatro, faço licenciatura em teatro pela Universidade Federal de Sergipe. Participei dos trabalhos do Núcleo Processo Medusa, Insurreição do Amor e do nosso Sarau Poeta. Faço parte do coletivo Vozes Mulheres Além das Margens, um coletivo de escritoras femininas aqui do Vale do São Francisco. É isso. E aí, gente, boa tarde. Então, meu nome é Ramon Cantilino, tenho 19 anos, faço parte do Núcleo Biruta de Teatro desde 2017. Fora o núcleo, né, eu sou bailarina, tenho essa pesquisa na área da dança. Sou natural do Senhor do Bonfim, mas fui criada aqui em Petrolina mesmo. E é isso. Tamo aí. Boa tarde, meu nome é Valéria Pereira Nunes, meu nome artístico é Val Nunes. Estão me escutando direitinho? Faço parte do núcleo desde 2015, participei do projeto Processo Medusa, também do Ponto Poético e o último nosso agora é Corpo Fechado. Sou estudante de fisioterapia aqui da UPE, estou no 7º período. E é isso, estamos aqui.
Massa, gente. Essa é uma parte, né, do núcleo Biruta. E, e é massa vocês trazerem isso, assim, de discussão, né, que o núcleo vem trazendo, assim. Acho que foi até a Laiane que trouxe isso, pensando essa perspectiva social e política, porque o núcleo surge justamente pensando isso, né, de ser uma troca com a comunidade, de ser o que a comunidade quer falar, porque também não adianta impor, né, e todos os trabalhos foram muito assim. As meninas foram citando alguns trabalhos que o núcleo já montou e todos foram sugestões dos participantes. Insurreição do amor, quando a gente traz ali o amor como a solução, né, para as desigualdades e para a opressão. Ponto poético, quando a gente traz poemas de mulheres negras, tudo foi ali num momento que a gente achava, e que ainda é, né, necessário, essa representatividade também. Processo Medusa, que traz a cultura do estupro, a violência contra a mulher, a importância do feminismo, né, muito ali pensando uma analogia com o mito grego de Medusa, também uma proposição das participantes, mais especificamente uma proposição de uma das nossas atrizes do grupo, Cristiane Crispim. Ela trouxe um tema para ser estudado e todo mundo abraçou, que seria Corpo, Mulher e Democracia. E aí depois também surge a necessidade no grupo de falar sobre ancestralidade, que aí foi onde surgiu o espetáculo Corpo Fechado. E o núcleo vem muito nisso, assim. E aí eu queria que a gente partilhasse um pouco, cada um fosse falando um pouco dessa experiência no núcleo mesmo e desse contato com o fazer artístico, principalmente com o teatro, né, que é a nossa linguagem, é o nosso universo. O que é que o núcleo e o teatro, a arte também, de um modo geral, significa para a gente, tanto no modo mais pessoal mesmo, de reflexão, de transformação, quanto a gente pensar também numa perspectiva mais coletiva, né? Qual a importância do núcleo, dessa ocupação ali naquele espaço para a gente. E aí fiquem à vontade para irem se colocando. E só reforçando também, quem está acompanhando a gente, quiser deixar algum comentário, alguma questão, alguma reflexão, deixa aí que também a gente vai estar observando e conversando também. Esse espaço é para isso, é para troca, né? E fiquem à vontade. Yasmin. Eu diria não, eu afirmaria, assim, com toda certeza, que hoje a arte, o fazer artístico, é o que me coloca no mundo enquanto cidadã, enquanto pensante e enquanto artista, né? Como eu falei, eu escolhi estudar teatro por causa do Núcleo Biruta de Teatro, porque no Núcleo Biruta de Teatro eu encontrei não só, como a Laiane fala, o fazer artístico pelo fazer artístico, mas o fazer artístico atrelado à política também. Eu fazia parte de um coletivo feminista aqui do Vale do São Francisco, que promovia diversas ações, mas com o teatro, mais especificamente com o Processo Medusa, eu consegui, de fato, sentir a troca entre as mulheres da periferia, as mulheres do Vale, de modo geral, com o meu projeto político pessoal, digamos assim. Foi através da arte que eu consegui passar a minha mensagem e que pretendo continuar assim. Como moradora da comunidade onde o Núcleo Biruta se fixa, né, como moradora do Rio Corrente, eu diria que o espaço é de total importância hoje. Aquele espaço onde funciona o CRAS, né, onde tem um cine-teatro, antes era uma quadra abandonada, não tinha muita frequência de pessoas, as pessoas não costumavam ir ali. E com a ferramenta do núcleo e as diversas outras ferramentas que agora o espaço oferece, você percebe que existe um diálogo muito maior com a comunidade. Claro, algumas dificuldades, algumas pessoas ainda ficam arredia porque não veem um teatro como um espaço para se estar, né? A gente foi educado a ver as artes muito nesse lugar elitista, e de alguma forma sim são, mas ainda existem alguns poréns que as pessoas não vão, mas como moradora, assim, depois que o núcleo se instalou ali, né, a Biruta se instalou ali,
a gente ganhou a oportunidade de poder comungar com a arte, de poder trocar com a arte. Como eu falei, eu fazia teatro em outro canto, eu tinha que me deslocar do meu bairro do Rio Corrente para o centro, eu era muito novinha, então existiam várias questões problemáticas nessa ida. E quando eu descubro que o núcleo, que a Biruta vai desenvolver essas oficinas, eu digo para os meus pais, não, é isso, tenho que ir, não vou mais me deslocar para tão longe, vou fazer aqui, vou pegar a oportunidade, vou aprender com os meus. E, de fato, venho aprendendo muito, 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 muito. Então, como moradora, eu pensar que eu posso ver, assim, artistas e peças de outros lugares do país, não só aqui do Nordeste, mas trabalhos de São Paulo, trabalhos do Rio de Janeiro, trabalhos da própria capital, que são de difícil acesso, porque o núcleo está ali, porque agora os espaços que fazem cultura reconhecem o céu também como um espaço que faz cultura e possibilita essa troca. Então, enquanto artista e enquanto moradora da comunidade do Rio Corrente, o núcleo, o espaço da Cia Biruta, o núcleo de teatro da Biruca, foi fundamental para a minha formação enquanto pessoa, enquanto jovem e adulta. É isso. Essa palavra aos amigos aí. Eu entrei no núcleo em 2015, né? E eu vinha saindo de uma experiência religiosa, né? Passei 3 anos e 8 meses numa congregação de irmãs. E eu saí de lá com muitas ideias do que seria uma vida espiritual, uma vida social. E o núcleo, eu já entrei no processo Medusa, né? A gente já começou com essa temática. Então, o núcleo veio me dar esse lugar que eu poderia dar forma a essas novas ideias a qual eu vinha já da vida religiosa. E eu defino o núcleo como esse lugar de encontro, né? Primeiro com o corpo físico, né? Então, o meu corpo, a minha história, esse corpo, com as minhas questões emocionais, psicológicas e espiritual, né? Não tem como desligar isso. E principalmente com o social, né? Com o meu contexto histórico, né? Que política é essa que está envolvida aqui, que classes são essas. Então, o núcleo, para mim, é esse lugar de encontro mesmo. Encontro comigo, primeiramente, com minhas raízes, com minhas questões, e também com o coletivo, né? Então, ele faz essa junção do individual com o coletivo. Então, para mim, é um lugar em que o meu ser sempre está em movimento, né? Com novas questões, com novas descobertas, com novos desafios. Então, como lugar de encontro, é esse lugar que permite um crescimento individual, pessoal, mas através de conflitos, de partilha, né? Então, para mim, é esse lugar de enriquecimento, né? Que me traz esse ser consciente da nossa história, comigo e com pertencente a uma sociedade, né, que com ela tem todas as suas questões sociais, religiosas, econômicas, filosóficas. Então, o núcleo tem essa característica, né, de levar a pessoa a um contexto histórico a qual ela está inserida. Eu acho que é mais ou menos isso. Conseguindo ouvir? Massa, Camila, a pergunta, que a pessoa até fica lembrando, assim, de vários momentos que teve. Como eu falei, assim, para mim, a experiência do núcleo, ela para mim é muito forte, porque foi um ano, assim, que eu vinha muito naquela coisa mesmo, assim, do final do ensino médio, ter que buscar o que fazer. E aí, para mim, foi muito importante descobrir, assim, que eu tinha um corpo. Porque por mais que a gente tenha o corpo e a gente, enfim, não saia dele, não consiga sair dele, isso não significa necessariamente que a gente está cuidando dele e se atentando ao corpo. E aí o teatro para mim foi muito importante nisso, de eu poder descobrir histórias e coisas, e lembranças e processos que estavam registrados no meu corpo, sabe? E aí é muito interessante essa coisa que a Yasmin coloca da quadra, né? Que hoje, na hora que eu fui divulgar assim, a imagem, eu sempre me lembro muito disso, assim,
como é que, sei lá, 10 anos atrás, mas aquele lugar era um campo de terra de jogar futebol, que a gente que estudava ali na Rabis, que ia para lá praticar futebol, brincar lá, e se divertir lá, na beira daquela cachoeira linda, a gente se divertia brincando lá. E é muito interessante, assim, ver que agora não é só um espaço que tem, enfim, o esgoto a céu aberto por si só, né? Agora tem um espaço que a gente consegue ser chamado pela questão da arte, ter criança ali perto, e você poder dialogar com elas, conversar com elas através de um conto, de história, através do teatro ali. E aí, para mim, é muito bacana isso, porque eu sempre quis, assim, olhava a questão do teatro e achava muito bacana, queria me envolver com isso. Só que tinha todas essas questões que a Yasmin colocava, né? Você ser pequena, você não poder ir, você... A questão do dinheiro para organizar a passagem e tal. E aí, quando você tem a oportunidade, assim, de, poxa, tem um teatro que é agora ali na esquina da minha casa, dá para eu ir. E aí eu fui muito pensando, assim, que eu ia, mas que eu não ia ficar muito tempo, tá? Eu ia participar, mas que, não sei. Sabe quando você entra, assim, já com insegurança, dizendo, rapaz, eu não tenho um dom de chorar, eu não tenho um dom de fazer graça por todo jeito, eu acho que eu não sou do teatro, não, mas eu quero ver, você quer se experimentar, chamar atenção aquilo. E aí eu fui e eu descobri que, na verdade, fazer teatro é uma coisa totalmente diferente do que geralmente lhe colocam, né? Que às vezes, muitas vezes é para desanimar mesmo, para ficar nessa coisa de, ó, só faz teatro, nessa coisa chique, nessa coisa no centro, nessa coisa toda bonita, gourmet, sendo que não. Você tem um fazer teatral, você tem um corpo ali que já pulsa arte mesmo no bairro que você tá, na comunidade que você tá, na família que você mora, na escola que você estuda, que às vezes você brinca com isso. O negócio é que você não tem um olhar despertado para isso. E aí, para mim, o núcleo Biruta, a Cia Biruta me despertou muito isso. Como é que eu posso fazer arte a partir de quem eu sou e de onde eu tô? E aí eu me lembro muito dessa pergunta. Sempre que eu vou falar da Biruta, eu sempre pego muito nesse ponto, assim. Foi quem me colocou para pensar mesmo, assim, essa pergunta. Quem é que eu sou? De onde é que eu sou? E, antes de tudo, para quem é que eu quero falar? E aí, como falar? É através do que falar, se responde muito através do teatro, né? Que eu descubro muito isso, assim. A gente pode se comunicar contando nossas histórias mesmo a partir de nossas referências, sabe? Até brincando, aquela mulher que vendia din-din, Alice, que mora na frente da minha casa, ela para mim é uma inspiração total do teatro. Minha mãe, que mora no bairro, que todo mundo conhece, é uma inspiração total para eu poder brincar mesmo com esse lugar da arte. E aí o processo Medusa foi muito interessante assim, porque é outra coisa assim que eu descobri muito, que a gente não precisa necessariamente ser uma coisa que nos venda, assim, no sentido que a gente pode ser a gente mesmo e contar nossas histórias, brincando com essas ferramentas de teatro, de corpo, possibilidade, que na verdade é uma descoberta, né? A gente não fazer teatral, não fazer artístico, não precisa deixar de ser a gente, ou se forçar a um personagem tal, a uma história tal, bonita de teatro, não. E aí o processo Medusa, eu descobri mesmo assim que essas referências de mulheres para eu poder fazer o teatro, ela tá dentro da minha casa, ela sou eu, elas são as meninas que estão no bairro. E aí é um ponto muito forte, assim, de você juntar todo domingo com esse núcleo Biruta, com essas meninas, que a gente acabou que ficou maioria mulher, só tinha 2 rapazes, né? Veronaldo na direção, 3. E aí a gente contar mesmo essa experiência no espaço, véio, que é nosso. Tipo assim, ó, passei por isso, aquilo e aquilo. E aí você tem muito ponto em comum, que por muitas vezes eram muita coisa bonita, mas você acabar também tendo muito ponto em comum de coisas que às vezes deixava a gente muito triste, sabe? E aí até brincando com Yasmin, que mora na minha rua, sei lá, às vezes o mesmo rapaz que a gente passava por problema de questão de assédio, etc e tal, um problema do bairro, sabe, ser partilhado, os mesmos corpos femininos ser partilhado naquilo ali, você entendendo mesmo a dinâmica de como é que se dá essa questão do corpo feminino, feminismo, cultura do estupro, no corpo de, enfim, de quem está ali no bairro, na comunidade.
E aí você estender esse processo mesmo, bairro, comunidade, cidade, mundo, e se entender. E aí depois o processo com o corpo fechado, e aí é quando a gente a gente vem do processo Medusa, e aí a galera que vem de 2015, já vem muito com essa coisa, né, de saber da questão da periferia. Mas aí em corpo fechado você entender melhor ainda como é que se dá essa relação da periferia com a questão do racismo, da espiritualidade, e você conseguir entender que você é um corpo da periferia, mas que essa periferia tem toda uma relação de cor ali que está sendo esmagada. E aí o processo de pensar a periferia, ele vai sendo cada vez colocado mais coisas, sabe? Para você ir pensando e ficar reverberando. E aí, para encerrar, eu vejo muito a questão do núcleo Biruta nisso, do fazer artístico na periferia, se pensando nessas questões, né, que passa ali pela questão do corpo feminino, e agora a gente vê essa condição mesmo da raça, do racismo, e antes de tudo, sempre permeado, sempre colocado num lugar mesmo de ver o corpo, não só como uma coisa física, mas ver o corpo com esse lugar mesmo de história, de buscar a questão do espírito, cada vez mais parar de se dividir, né? Deixar dessa coisa assim, ó, eu tenho um corpo aqui, eu tenho uma cabeça lá, eu tenho uma alma de vez em quando ali na igreja, não. Você conseguir ver todas essas coisas dentro de você, essas potências dentro de você e das pessoas que moram próximo no mesmo bairro. Para mim vai muito nessa linha, assim. Ramon e Vitória. Desbloquear. Vitória, não tô conseguindo tirar seu microfone. Aí foi. Tá mutado, Vitória, teu microfone. É só ela ativa. Saiu de novo. Aí. Foi? Foi. Nossa, meu Deus do céu. É, tecnologia bate na gente. Menino, eu aqui nervosa, sabe mexer, achando que ia ficar muda pra sempre. Então, gente, oi, boa tarde. Eu comecei no núcleo em 2017. Entrei meio que de supetão, né? Fui só pra ver o ensaio e acabei ficando. Antes disso, eu já tinha visto uma apresentação do núcleo, uns 2 anos atrás, que tinha sido a primeira experiência artística teatral que eu tinha visto. E foi maravilhoso. Eu vi aquela apresentação, meu olho brilhou, eu era muito pequena, meu olho brilhou, eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa linda. Só que aquilo ali ainda via muito distante de mim. E aí, 2 anos depois, eu fui para ver esse ensaio, né? Que meu namorado já fazia parte do teatro, e aí eu fui para ver esse ensaio. E aí eu fiquei. Acabei ficando no teatro não que eu não quisesse, né? Porque eu já fui com essa intenção. E aí foi muito gratificante entrar no teatro. Eu entrei na época que estavam ensaiando Corpo Fechado. E aí eu ver entrar naquela apresentação, a primeira impressão que a gente tem entrando no teatro, você vê corpos, né? Você vê corpos ali fazendo exercícios, fazendo exercício vocal, exercício de corpo. Aí você fica pensando, meu Deus, teatro não é só chorar e decorar texto. Estou emocionada. A primeira impressão que a gente tem é essa. Você fica, gente, o que é isso? Isso é teatro? E aí, ainda bem que não é só isso, porque até hoje eu não sei chorar. E aí, eu me ver aquela apresentação, aquele trabalho sendo construído, e eu me ver tanto nele, que é Corpo Fechado, eu sendo uma mulher negra, um corpo negro de periferia, e ver tudo aquilo sendo representado em uma apresentação, e que eu ia levar aquilo para outras pessoas também na periferia, que elas também iam se identificar, é muito gratificante fazer parte disso. E aí foi um trabalho que demorou muito para ser apresentado, mas quando saiu, foi a melhor experiência que eu já tive.
fora outras experiências, né, outras vivências que, juntamente com o teatro, eu tive também, que foi um ponto poético e Processo Medusa. O Processo Medusa, ele já estava construído quando eu entrei, e aí foi mais aquela fase de adaptação a outro tema, a outras questões. Para mim foi fácil, porque eu, como mulher, para mim foi muito fácil entrar em Processo Medusa, só que tem muitas questões de texto, de corpo, que é muito mais difícil para mim. Mas também é muito gratificante também levar isso a outras pessoas tão próximas da periferia, porque muitas pessoas que moram aqui na periferia nunca tiveram acesso a um teatro, a uma apresentação, e o Núcleo Biblioteca do Teatro proporciona muito isso. Além de cultura próximo das pessoas, proporciona também, fugir a palavra da cabeça, um conhecimento fora do assunto. E aí, isso me leva até a falar eu mesma como moradora de periferia, né? Moradora da comunidade, que muitas pessoas ainda não tinham conhecido o teatro, e aí o espaço, o Céu das Águas, proporciona para muitas pessoas essas apresentações. E é muito bom que eu possa levar isso juntamente com um grupo para as pessoas da periferia. Eu acho que eu respondi a pergunta. Gente, Ramon tá com problema de conexão. A conexão dele tá caindo. Aí eu acho que a gente vai seguindo enquanto ele chega. E aí depois que ele chegar, a gente passa a palavra para ele. Queria mostrar aqui alguns comentários. Ulisses deixou um comentário aqui. Um impulso colonizador diz que santo de casa não faz milagres, mas é para desvalorizar os talentos locais em todas as áreas, mas faz e faz muito. É isso, né? Porque não se tem o interesse de dar não, né? Mas de valorizar esse lugar mesmo, porque inclusive tem uma fala que às vezes a gente usa, ou já usou em algum momento, vou levar a cultura para a periferia, vou levar a arte para a periferia. Não, já tem na periferia, já tem arte, já tem cultura, né? Mas o que não tem é um olhar mesmo das gestões públicas, não se tem políticas públicas voltadas para esses lugares, políticas públicas permanentes, e aí não é festival, não é mostra, não é um projeto temporário, mas política pública permanente, né? E não se tem esse interesse, porque a gente sabe que arte e cultura como é que eu posso dizer a palavra? É uma ferramenta descolonizadora, né? Um pensamento decolonial, é um pensamento crítico, desperta outras questões na gente, e inclusive de questões de não aceitação do que está imposto, de exclusão, né, e de opressão. E eu acho que no NBT é uma experiência que a gente pode tentar nadar um pouquinho contra essa maré, muito de forma independente, tirando assim, na carne, né, em muitos momentos, que é muito difícil, mas é algo que é nosso, sai da gente, é produção nossa, é discurso nosso, é fala nossa, e é o que fica, né? Porque quando é a gente que fala, quando é a gente que produz sobre nós mesmos, isso é muito mais potente e atinge muito mais em outros lugares que antes não se acessava porque não era do nosso universo. Ramon, antes de eu pular para outro ponto, você quer colocar, porque tua conexão caiu, fazer alguma colocação sobre a importância do teatro para você e tal? Tá ouvindo? Tá travando muito aqui. Tu quer fazer a tua fala agora ou a gente segue e aí você faz uma fala só sobre esse ponto anterior? Vocês estavam falando sobre o que exatamente? Que não tava dando pra ver sempre, eu tava aqui tentando e saindo e voltando, porque não tava conseguindo ficar. Sobre a experiência do núcleo para você, a importância dela para você, do teatro, da arte. Como é que você vê isso?
Camila, Ai, tá dando pra ouvir? Não, tô travando muito aqui. qualquer coisa você pode tentar sair e entrar. Ai, ele saiu. Ai, gente, é isso também, né? É lidar com isso. Vamos lá, vamos seguir. Inclusive, isso me faz pensar numa questão, né? Da gente estar aqui ocupando esse espaço e esse espaço virtual de debate, de conversa, que inclusive nos é negado. Se a gente for pensar de uma forma presencial, em diversos outros contextos, esse espaço para a gente é negado, né? Para a gente enquanto periferia e juventude também. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão, assim, na questão da vulnerabilidade mesmo. Que, inclusive, eu vou trazer uma fala de Julia Varley, que é do Odin Theatre, que ela fala justamente disso, a força da vulnerabilidade. E aí, se a gente for parar para pensar, os 3 pontos que a gente trouxe para conversar aqui. Tá caindo, pessoal, mas vamos ver. Se a gente for pensar, esses 3 pontos de teatro, de juventude e de comunidade são 3 pontos que, historicamente, estão vulneráveis, né? Se a gente for pensar. Porque o teatro, a juventude e a comunidade são criminalizados, são marginalizados, são oprimidos, excluídos, né? E quando a gente pensa em toda essa questão voltada para o ser mulher, por exemplo, já é uma outra marginalização. Uma mulher negra já é uma outra marginalização. Um jovem negro, homossexual, é outra questão. Então, se a gente for para pensar esses 3 pontos que nós estamos incluídos, são pontos que estão o tempo todo vulneráveis, né? E o teatro também é a arte, né? Que a gente sabe, historicamente, também muito desvalorizado. Não se tem política pública para a arte. Inclusive, esse momento da pandemia evidencia isso, né? Escancara toda essa ferida que a gente tem. E aí, para a gente pensar mesmo, onde é que estão as nossas fraquezas, onde é que estão essas fraquezas nossas, particulares, essas vulnerabilidades que muitas vezes a gente se encontra em momentos. Cara, não dá mais, a gente se vê numa situação mesmo até de desistência em alguns campos, né? Tanto no campo pessoal mesmo nosso, mas no coletivo, passa por momentos muito difíceis, mas onde estão também as nossas fortalezas, né? Como é que a gente pode transformar essas fraquezas em pontos fortes de superação para nós, de transformação, enfim, e de pensar um outro lugar também. Aí a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Só para a gente tentar não cair muito, eu vou ficar fechando a câmera só para ver se, não sei, se não pesa tanto. Aí quem for falando vai levantando a mão. Bom, é difícil, né? Uma pergunta difícil. Porque a gente se expor assim, expor nossas fraquezas, nossas demandas, nossas questões, assim, é sempre muito complicado. Falar sobre a gente ainda é sempre muito complicado, sabe? A gente não é ensinado a se colocar, a se posicionar, então é sempre muito complicado se expor. Mas eu diria que nesse momento que a gente vive, a maior fraqueza que eu estou encontrando assim nesse processo, e que também é a minha maior força, é buscar me entender nessa nova fase da minha vida, sabe? Quem é essa Yasmin que saiu da casa dos pais, que não mora mais na sua cidade, não convive ali com seus amigos, querendo ou não, se afastou um pouco também do seu grupo, e percebendo como isso reverbera em mim, sabe? Quando eu falo, quando a gente coloca juventude, comunidade, território, eu fico pensando assim, que território é esse, sabe? Posso botar aqui, é o território do meu corpo.
a minha comunidade, minha família, né? Minha primeira comunidade é minha família, depois os meus amigos, depois o grupo, né? Que acaba sendo o meu grupo de teatro, acaba sendo o grupo dos meus amigos, a maioria pelo menos. E aí eu fico pensando, a força da vulnerabilidade, eu acho que está em a gente se entender. Quando a gente de fato se entende, é um processo árduo, difícil, de constante mudança. Mas quando a gente se entende, a gente consegue reverberar de outras maneiras. Eu acho que esse período de isolamento, ele faz a gente ficar só e, consequentemente, a gente pensa mais. E aí vem vários gatilhos, né? Várias questões. No meu caso, né, por exemplo, algumas dúvidas, algumas preocupações em relação ao futuro profissional, futuro pessoal. Mas eu acho que nossa força também vem disso, sabe? Desses espaços, por exemplo, estar aqui hoje com vocês, trocando com vocês que são meus amigos, e podendo estar recebendo também o pessoal de fora, para poder ouvir a gente, o pessoal que disponibilizou um tempo. Eu acho que é uma forma de fortalecer, sabe? É uma forma da gente olhar para a gente, olhar para o nosso entorno e pensar, poxa, de fato eu não estou só. Eu posso estar só fisicamente, mas eu entendo que os meus estão ali e que se eu precisar, eles vão aparecer. E eu acho que é daí que a gente tem que tirar a nossa força. Porque, por vezes, pode ser a nossa fraqueza. A gente se vê só fisicamente e acha que aquilo, pronto, se resume a estar só mesmo. Mas não. E, assim, é um processo difícil, esse processo de se compreender, se perceber nesse momento político, nessas condições atípicas que a gente está vivendo. Porque o que eu programei para 2020 não foi o que está acontecendo. Eu acredito que todo mundo também não tenha se programado para isso. Então, eu acho que é isso. A gente tem que pegar essa força da gente, sabe? Da nossa comunidade, do nosso território. É enxergar nessas pessoas que trilham com a gente, que seguem com a gente, essa válvula, essa ferramenta essa alavanca, a palavra é essa alavanca de impulso, de dizer, velho, não para, não afunda nesses teus pensamentos ruins, lembra que você tem gente que tá por você. Eu acredito que seja isso. E aí eu posso ir acrescentando no decorrer das falas das meninas, mas a princípio eu acredito que essa força é se entender. É uma fraqueza também porque é árdua, mas quando você se entende o seu propósito, entende o que você quer, já é meio caminho andado, assim. Acho que é isso mesmo, Yas, assim. Inclusive, por exemplo, quando a gente começou, né? Cada um foi falando sobre si, né? E quem faz teatro sabe que essa pergunta do quem sou eu é a pergunta mais temida, mas é a mais importante também, né? Porque vai dizer muito de nós enquanto artistas, né? Pessoas que querem adentrar nesse universo, mas também no nosso cotidiano, nos nossos outros territórios, que isso que você falou é muito importante. O território está para além desse território geográfico, né? Porque a gente está nesse território do sertão do São Francisco, semiárido, periferia de Petrolina, né? E super distante da capital do estado. Aí, quando a gente vai pensar nesses nossos territórios de corpo, enquanto mulher mestiça, negra, pobre, enfim, e aí LGBT, cada vez mais a gente vai entrando em territórios mais profundos e que essa pergunta do quem sou eu, ela se torna muito importante mesmo, assim, para continuar e se fortalecer, né? Deixa eu ver aqui, Ramon, se a gente consegue falar com o Ramon. Ramon, tá ouvindo? Estou sim, gata. Ah, você é muito difícil conversar. Derrubar, gente. 5 vezes eu entrando e saindo, eles não vão me derrubar. Não irão nos derrubar. Pois é, aí aproveita que você está aqui conectado com a gente para falar um pouquinho dessa sua relação com a arte, com o teatro e com a dança também, porque Ramon é muito desse universo também. É um grande criador, coreógrafo
Enfim, a criatividade parou aqui na cabeça dele e ficou, porque é muito inventivo. E aí, fale dessa sua experiência para a gente e já tenta linkar também com esse outro ponto que a gente trouxe, que é onde é que você consegue identificar sua fraqueza pessoal, sua fraqueza coletiva e onde é que está a sua força também, né? Uhum. A importância da arte em minha vida, ela começa desde que eu tenho essa pesquisa nessa relação com a dança desde pequeno. E a gente sabe que na periferia, o que não é novidade, que não tem esses lugares, né, que oferecem um ensino acadêmico, eles não oferecem espaço pra gente. E a gente não tem também condições. Quando eu era pequeno, não tinha condições de pagar R$ 200 em escolas de dança, né? Até porque não eram por aqui, era pelo lado do centro. Então, tipo, eu estudava em escola pública, não tinha condições nem de pagar um plano odontológico e piorou para pagar uma aula de dança, né? Então, aí eu fui atrás de coisas que poderiam me dar esse ensino, mas que, sabe, que não fossem, que não pesassem tanto para mim. E aí o que eu encontro é coisa que pela periferia mesmo, que era os grupos de dança que vinham, né, as CIAs que vinham dar oficinas nas escolas, as fanfarras da escola, quadrilha. E aí em 2017 eu conheço o Núcleo Biruta de Teatro, e a Ju me faz esse convite, né? Só que o barco já tava meio que andando, já tava tudo andando. Ele disse, olha, porque eu vinha sempre pedindo essa oportunidade, só que não tinha vaga. E aí do nada surgiu uma vaga, a Ju veio, me chamou, disse, olha, Ramon, tá tendo uma vaga, mas você meio que vai pegar o caminho andado. Já tava meio que nessa pesquisa, né, do espetáculo Corpo Fechado, já tava todo mundo bem. Eu disse, não, eu vou. E aí eu meti a cara, fui, fiquei lá com o povo, pesquisei. Quando menos esperei que abri os olhos, já tava no palco, atuando em Corpo Fechado. Foi aquele baque. E eu entrei no núcleo mais buscando essa experiência. No início, por não ter uma visão do que era teatro, do que era essa coisa toda, eu entrei com a visão de que eu vou entrar para buscar uma coisa mais técnica, a aprender alguma coisa técnica, né, que vinha... Era mais corpo, para mim era mais corpo, expressão facial, essas coisas. E aí depois que eu entro, eu tenho uma outra visão, uma outra noção, viu que a coisa não era nada do que eu pensava. Então, para mim, o núcleo ele foi extremamente importante. Ele mudou a minha visão em muita coisa, né? Como Laiane falou, nesse lado político, né? Com o núcleo eu aprendi a lutar pelos meus direitos, né? A ter minhas opiniões próprias, formar meus próprios, sabe, pensamentos, minha própria visão daquela coisa. E não por ser um discurso bonito aquilo entrar na minha cabeça, também saber fazer o meu. Também veio a questão da identidade, né, que foi uma coisa que a gente trabalhou muito, que foi identidade, que a gente voltar às nossas raízes não é fácil, né? Não foi fácil e não é até hoje, mas é resistir, né? Resistência. A gente sabe que esse pessoal, eles não querem que a gente ocupe esses mesmos espaços que eles, que você pode até ocupar, mas vai ser sempre um passo atrás, um degrau abaixo que eles, né? Nunca vai ser além ou igual a eles. E é isso, as coisas tentam nos derrubar, né? Eu tava aí com um projeto de anos. E aí, essas semanas, algumas semanas atrás, veio acontecer algumas coisas e derrubou e quebrou as minhas pernas. E aí eu disse, agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque era uma coisa que eu não tinha mais nada em mente, era uma coisa que eu já vinha há tempos. E aí, fiquei meio deprê, meio pra baixo. E aí eu percebi, né, que eu tinha os meus. E eu fui atrás dos meus. Eu falei, desabafei, pedi conselho. E aí veio, né, e aí essa vontade que eu tive, que eu conquistei todos esses tempos, né, todos esses anos, essa força, eu construí de novo, tive que me reinventar, buscar possibilidades, maneiras de estudo e tudo mais. E tá aí, né?
A gente é resistir, é resistência. E vamos lá. Massa. Acho que esse pensamento é algo que eu pego assim para mim também. Vão tentar sempre nos derrubar, vão tentar sempre fazer com que a gente pare, fazer com que a gente não fale, fazer com que a gente não esteja aqui hoje, por exemplo, conversando. Imagine seis jovens da periferia se metendo aqui para conversar. E sim, a gente está aqui conversando, sim. E, enfim, acho que é isso também. Deixa eu ver aqui quem mais. Val? Falar de fraqueza e juntar essa palavra com juventude é uma temática pesada, né? Porque a gente está falando de um período da vida em que está tudo à flor da pele, né? Nós estamos falando de um processo de um indivíduo que está começando, então, a encarar um novo mundo, né? Então, está tendo essa mudança física, né? Essa mudança também emocional, psicológica. Então, e falar de identidade, aí torna-se muito mais complexo, né? Porque é próprio dessa idade, essa busca dessa identidade. E aí você jogar isso com identidade comunitária, aí já chega um outro ponto, né? Porque a gente sabe que a identidade comunitária, né? Saber em que comunidade, em que classe, em que ambiente eu me envolvo, precisa de um processo, né? E já na juventude a gente não tem muito um espaço, um meio que favoreça esse pensamento, essa formação, essa questão, né? E aí, quando você vem falar de identidade, você fala de um processo, né? De um processo difícil, porque se enfrentar a si mesmo, esse autoconhecimento não é um processo fácil, em qualquer fase. E quando você fala também dessa questão comunitária, você primeiro tem a família, né? Nessa identidade familiar, que quando você fala de periferia, nós temos os nossos problemas familiares, as questões, principalmente a questão financeira, né? E aí você está falando de um jovem que muitas vezes não tem um espaço para trabalhar essas questões, né? De se encontrar como indivíduo. E eu lembro que a primeira pergunta que eu entrei no primeiro dia foi essa pergunta, né? Quem é você? E aí, quando você olha por todo esse processo que a gente que teve essa oportunidade de ter um núcleo, e aí quando a gente fala de teatro, a gente não fala de um grupo que procura só um meio de entretenimento, né? A gente está falando de um núcleo que tem uma responsabilidade de desenvolver o ser humano, o ser que está ali, e através da arte, trazer questões que mexam com a comunidade, aquele que vai assistir e com quem está participando. Então, quando você pergunta, nessa fase que é tão difícil, é bonita, mas também tem suas dificuldades, e você não tem aonde, ou com quem, ou como fazer esse trabalho de identidade, você fica perguntando, e aí, né? A gente sabe que nas escolas nós não temos esse espaço, a escola a gente se torna mais mecânico do que ser humano mesmo, né? E aí você fica perguntando quais são os espaços, né, que favorecem esse processo de identidade, né? Eu lembro que no processo Medusa, esse conhecimento desse corpo, para mim, foi um processo muito forte, porque eu vinha saindo de uma experiência religiosa, né, que para mim também foi muito significante, e quando eu tive contato com esse meu corpo, eu fiquei, né, que universo é esse, né, que identidade, que corpo é esse, né? E aí você vai identificando que essa identidade, ela tem várias demandas, né? Tem o demanda físico, o espiritual, o emocional, o psicológico, o social. E aí você fica vendo que na juventude a gente não tem espaços que favoreça isso, né? Que favoreça essa identificação de Valéria como mulher, negra, periferia, com seus sonhos, com suas fraquezas, com suas limitações. Então, aí, quando você fala de comunidade, você vê que espaços para fortalecer essa identidade também a gente não tem, né? Qual é o espaço da nossa comunidade que favorece isso, né? Que favorece a gente voltar e entender o que é que minha comunidade necessita, né? Quais são as dificuldades da minha comunidade?
que comunidade é essa que eu pertenço, né? E aí, quando você fala periferia, você vê que essa identidade nós não temos, né? Temos a partir desses espaços que não é favorecido, né? Aí, quando Camila fala assim, de não permitir o ser pensante, o teatro ela tem essa possibilidade, né? De permitir que o ser humano, primeiro, ele vivencie esse seu corpo com essas suas marcas, que ele experimente suas potencialidades, tanto física, psicológica, emocional e espiritual, que eu acho que, para mim, um dos pontos mais fortes que o teatro me possibilitou foi o espiritual, né? Não tem, Laiane trouxe isso, né? Não tem como dividir isso. E quando a gente vai para a área da saúde, a gente sabe que isso é bem fragmentado, né? Então, e aí trazer essa junção de corpo, espírito, mente e físico, o ser possibilita essa identidade, né, de quem eu sou. Eu lembro que, num processo corpo fechado, Laiane me fez uma pergunta, né, Valéria, quando foi que tu se identificou como negra? Eu levei um choque, porque até então eu não tinha tido esse conhecimento, essa identidade que eu sou negra, né? E eu lembro que sempre de periferia, que eu morava na periferia, né? João de Deus é uma das comunidades mais carentes, né? E por muito tempo foi como posso dizer assim, tinha um índice de violência muito grande. E como periferia, essa característica sempre foi muito forte, graças aos meus pais, né? Eles têm uma atuação na comunidade muito forte. E então essa identidade periférica eu já tinha. Eu só vim ter essa identidade como negra, já com o processo corpo fechado, né? Quando lá me perguntou, eu disse, negra, né? E é interessante que quando pergunta assim, qual é a fraqueza e qual é a fortaleza, a pessoa se identificar como, no meu caso, como negra, mulher periférica, isso dá uma potência, até mesmo na pessoa, ao falar. Eu fico pensando assim, que quando a gente vai para o processo de escravidão, que temos essa questão de toda uma negação da história, né, de que país eu vim, que África é essa, como esse processo, o que mais sofreu foi a questão da identidade, né? Quando você fala assim, quem são nossos representantes negros, quais são as maiores locais que os negros ocupam, e aí você vai vendo que lugar de destaque a gente não tem, né? Temos e temos pouco, né? Pouquíssimo. E a gente vai vendo que essa questão de identidade, de representação, como ela é importantíssima, porque quando você se autodetermina uma mulher negra periférica, não é qualquer coisa que vem em frente, não. Então, a identidade como juventude periférica, negra, ela tem uma força, né? E eu acredito que quando se fala nesse sentido de desvalorização da cultura, da desvalorização da participação social, atinge principalmente a questão da identidade, né? E eu lembro que no processo, minha sobrinha chegou assim para mim, Titi, eu não quero ser negra. E aí eu, né, teve aquele susto. E aí você vai vendo como essa questão da identidade, ela é fundamental, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que ao mesmo tempo que esse processo difícil, porque se autoconhecer, se autodeterminar requer um processo profundo, é um processo, mas também é um processo muito forte, porque quando você passa por esse processo, você se fortalece, você fortalece os seus, e aí você consegue se impor no seu lugar, como um lugar de respeito, né? Eu sou gente, eu sou pessoa, então eu quero o meu espaço, eu quero o meu lugar. Então, acho que a principal fragilidade do ser humano, e aí eu digo, essa questão da identidade, mas também é um grande processo de fortalecimento. Eu acho que é isso. Ai, gente, a verdadeira fada sensata, né? Vou passar aqui para Vitória. Aí.
E aí, Vitória, como é que você vê isso, dessa vulnerabilidade dos nossos corpos, dos nossos territórios, e onde é que estão, como é que você vê, como é que a gente pode resgatar a força nisso tudo? Eu acho que nossa vulnerabilidade, quase não sai, está muito em a gente se auto-reconhecer, como a Valéria falou, que isso é um processo muito longo, é um processo que demora para a gente, principalmente para pessoas de pele negra, né? E também como eu posso falar? No estar e se sentir sozinho. Não é um sozinho de corpo, não precisa ser um processo um sozinho de corpo, mas também tem aquele sozinho onde a gente está se sentindo sozinho, é aquela solitude. Que se a gente não falar com os nossos, não se sentir bem com os nossos, a gente acaba meio que se afundando nessa solidão por não se reconhecer ou por outros motivos. Fugiu da cabeça o pensamento. Ou por outros motivos. E aí, onde a gente pode buscar essa fortaleza, essa ajuda? A gente pode buscar isso em grupos, com os nossos, a gente tem que conversar. Porque quando a gente vê, nos tempos de hoje, quando a gente vê essa pandemia, como a gente está se sentindo? Nossos planos, nossos projetos, nossos sonhos, esse ano não deu certo. Então, esse lugar de vulnerabilidade que a gente vê tudo dando errado, pouquíssimas coisas dando certo, é lugar que a gente precisa mais e mais e mais conversar com os nossos, estar próximo dos nossos, para a gente não se deixar cair. E também, puxando o gancho de Valéria, que a Valéria falou, que a juventude de hoje em dia, né, é uma juventude onde tudo pode ser devastador na nossa vida e também, ao mesmo tempo, quando a gente procura se fortalecer, às vezes isso nem nos abala, mas também, né, essa juventude, tudo pode ser arrebatador. E aí é difícil a gente se ver nesses tempos, é difícil a gente se ver nesses tempos com essa crise, a gente se encontrar como jovem que não tem um olhar aberto sobre o mundo e a gente se encontrar nisso. E aí a gente sempre busca fortalecimento nos nossos e também com os nossos. Acho que é isso. Eu acho que o pensamento não está vindo na minha cabeça. Eu acho que eu vou conseguir completar mais com o decorrer do tempo. Mas acho que é isso. Acho que é isso também, assim, e inclusive esse sentimento de estar sozinho, esse sentimento de estar sozinho e de precisar conversar com o outro é uma coisa que, por exemplo, a gente tava falando antes aqui, tô ansiosa, tô nervosa, e o que deixa ansioso, óbvio, é esse lugar de fala, né, porque não é do nosso universo, não por a gente não querer, mas por ser imposto, inclusive, mas uma coisa que a gente se conforta é, pô, mas estou com os meus, mas é tranquilo, né? Então, acaba que qualquer anseio, qualquer medo, a gente vai deixando assentar e deixando passar, porque a gente está com os nossos, né? E sabe que é um lugar seguro estar no meio dos nossos. Ótimo. Deixa eu ver. Pode falar. Acaba que a gente está aqui, é uma vulnerabilidade, mas também é um fortalecimento, porque a gente está aqui com os nossos, né? Isso. Passar aqui para Laiane. E aí, Laiane? Represente aí o Rio Corrente, como você disse que Valéria estava representando o João de Deus. Of God. Massa, Camila, essa colocação aí que você botou a força da vulnerabilidade. Fiquei até pensando assim, menina, que responder mesmo assim da frase, porque tudo que é vulnerável, às vezes a gente tem vergonha de colocar, né? Yasmin botou aí. Às vezes para mostrar a fraqueza a pessoa fica desconfiada, ou às vezes não quer dividir. E para falar da fortaleza, às vezes a gente fica muito com o pensamento de nem saber no que é mesmo assim, como falar a questão da fortaleza, sabe? E aí eu acho massa pensar que tudo que é vulnerável, ele pode se tornar uma força e uma potência, assim.
E acho que a ideia da arte, do teatro, é um lugar que mostra muito isso, assim. Como é que eu mobilizo, como é que eu parto desse lugar que por muitas vezes é tido como menor, é tido como fraco, é tido como uma coisa que não pode ser exposta. O teatro, a arte dá nesse lugar, né, de você poder colocar para fora as coisas que em outro espaço não é permitido. E, enfim, que você não vê como colocar. E aí você, no teatro, você desabrocha mesmo assim para falar do que lhe dói, ele desabrocha para conversar. Você descobre que não precisa nem se forçar a chorar. Essas coisas vão acontecer mesmo assim. No sentido do processo criativo, eu fico pensando muito, assim, a força da vulnerabilidade no sentido do processo criativo. E aí não é só o processo criativo nesse sentido do que seria uma coisa técnica, não. É o processo criativo do dia a dia mesmo, assim, sabe? Como é que você se observa, como é que você se percebe, como é que você pode se utilizar daquilo para acabar conversando com outra galera, conversando com outras pessoas, se dividindo mesmo, se mostrando, sabe? Às vezes a gente quer guardar muito aqui quando você pode dividir, o lugar da partilha mesmo. E aí você perguntando, eu fiquei pensando muito, começando pela fraqueza, né? Fiquei pensando muito assim, a coisa da cobrança, sabe? Eu tenho um problema muito grande, assim, que acaba esbarrando num lugar de insegurança mesmo, assim, de me cobrar muito, muito, velho, excessivamente. Essa coisa na minha cara aqui mostra. Você fica muito nesse lugar de se cobrar, de se cobrar, de se cobrar, e acaba que eu, às vezes, encaro muito para esse lugar da fraqueza. E venho pensando muito em como é que eu posso transformar essa questão dessa cobrança excessiva em ações, sabe? Dizer, ó, me cobrei isso, e vou atrás de fazer, e fazer, e fazer, para sair desse lugar de quem se cobra muito, porque às vezes acaba que você vai entendendo de onde é que vem essa cobrança, de onde é que parte essa cobrança. E aí eu penso muito nisso por questão do teatro, que está muito ligado a essa coisa mesmo, de como é que você faz teatro, quando às vezes você não tem um espaço, quando às vezes você não tem meio, quando às vezes você não tem dinheiro, quando às vezes você fica naquela de, ó, eu preciso fazer outra coisa que dê futuro, que preste, pai, você para e pensa que não. Na verdade, a coisa acontece, a arte acontece. E é justamente essa coisa de se cobrar muito que pode se tornar uma arma, assim, contra uma pessoa, contra um grupo. E isso é muito utilizado, como Valéria e Vitória aí colocaram, né, velho? Isso é muito utilizado para a ideia da periferia mesmo, assim, da comunidade. Dizer que o trabalho não tá bom, que a coisa não tá boa, que você tem que melhorar, quando não lhe dá a condição de melhorar. Quando lhe cobra muito, assim, que você tem uma educação maravilhosa, sendo que a própria política de educação voltada para a comunidade não é essa maravilha toda. Você fica nesse lugar mesmo assim de cobrança. E aí acho que o lugar da fortaleza, eu venho brincando muito assim que é a coisa do acreditar. Eu penso assim que para mim é uma coisa forte. E por mais que eu me cobre muito, eu fico naquele lugar assim de menino, isso vai dar certo, isso não vai, não tô boa, não tô dando conta. Ao mesmo tempo eu tenho uma coisa assim que eu acredito muito nas coisas. E aí eu levo muito essa coisa do acreditar no sentido do aprender mesmo assim, sabe? E aí até pego o gancho que Valéria botou da questão da juventude, assim. Quando você não viveu muito, você abre o ouvido mesmo assim e vai escutando as outras pessoas, se experimentando com as outras pessoas, acreditando e aprendendo. E aí é outra coisa assim para mim que a Biruta me mostrou muito, sabe? Aquela coisa de você sentar em uma roda, em um círculo, sei lá, você ouvir experiência de Veronaldo, que é mais velho, você ouvir experiência de Cris, que é uma mulher mais velha que teve aí na condução desse processo Medusa, e aí passar para corpo fechado, você saber mesmo ouvir a questão das minas pretas que estão no grupo, se ligar mesmo assim, que porra, eu precisei passar por um teatro para me ligar, que eu tenho referência no bairro dentro de casa, que eu também tenho que estar abrindo o ouvido e ouvindo mais. Depois você vai percebendo assim, que essa questão do acreditar e do aprender junto faz com que você perceba a potência do lugar que você está e a potência das outras pessoas também, sabe? E aí, para mim, a força da vulnerabilidade, eu penso ela mesmo na coisa do construtivo, do caminho. Que você tem que acreditar no que lhe é vulnerável e que não atinge só você, atinge várias outras pessoas, passa por várias outras pessoas, esse
essa coisa mesmo de que ninguém é só, velho. Ninguém tá só, ninguém consegue fazer nada só. Você tem que tá mesmo pegando na mão de outra pessoa e trocando ideia, conversando e buscando. E ter cuidado mesmo, assim, com o que é vulnerável dentro da gente, é vulnerável dentro do outro, para que a gente não ignore aquilo, mas também que a gente não deixe a vulnerabilidade por si só, pairando no mundo, mas que a gente consiga fazer alguma coisa com aquilo, ser criativo, velho. Eu viajo muito nisso aí, eu tô até lembrando, assim, que, tipo, pra mim, as pessoas, assim, que mais me chamaram a atenção no quesito da arte do teatro, eu me lembro muito dos meninos que moravam ali do outro lado do canal, que eles botavam umas lona-véu, umas cadeiras, velho, e faziam circo no meio da rua. Os meninos era super engraçado, pá, fazia outras coisas. Que você via que aquilo ali, velho, era a coisa mesmo de sentar na calçada à noite e o menino brincar e todo mundo da rua colar junto e você perceber aquilo. E você tomar para si aquilo ali como uma potência, sabe? Para você fazer ação no bairro, e aí até puxando para a questão da cobrança, você não precisa estar fazendo essa coisa glamurosa, não. Você precisa estar com gente, estar falando a partir do que você sente mesmo, sabe? E falar o que você sente se ligando para quem você tá falando mesmo assim. Se aquele outro ele tá colando na calçada para lhe ouvir, se ele não tá colando na calçada para lhe ouvir, o que é que você vai fazer para atrair aquela pessoa mesmo? E aí eu acho que o lugar da força da vulnerabilidade, ele tem que estar nessa coisa mesmo de partilhar, velho. A comunhão mesmo de vocês, ó, tô aprendendo teatro aqui, mas sei que uma pessoa lá da rua 17 não tá vindo aqui. A gente vai lá na rua 17 e vai fazer a coisa para aquela pessoa, sabe? Penso muito nisso, assim. E, enfim, força da vulnerabilidade é aprender com quem soube se desenrolar com as coisas que tinha, mesmo assim, perto da gente. Penso muito nisso. Inclusive, puxando esse teu gancho, né, que tu fala do acreditar. E pensando em tudo isso que a gente já falou, né, de todas as formas de opressão e tal, o objetivo mesmo é fazer a gente não acreditar, né, não acreditar na força da coletividade, não acreditar na nossa força individual, não acreditar na nossa potência criativa e na nossa força mesmo enquanto povo, enquanto nação, enquanto juventude também. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, diante desse contexto atual agora, porque eu vou até usar a frase que os movimentos de cultura e arte estão usando nesse momento da pandemia, né? Nós somos os primeiros a parar e seremos os últimos a retornar. E aí, como continuar acreditando também nesse retorno, nessa criatividade, nessa poética que só a arte tem. Porque, inclusive, eu não sei se foi Vitória que estava falando, e ela falou uma coisa assim, ou foi Ramon, não, acho que foi Ramon que estava falando, que sempre teve essa questão da arte dentro dele, e foi buscando caminhos, né, para encontrar. E o que é que faz também a gente ter isso na nossa ancestralidade? O que é que faz a gente sempre querer seguir esse lado mais criativo? O que é que faz a gente querer ativar esse outro lado mais poético, e não a poesia pela poesia de um modo ali distante, né? Mas a poesia de uma forma que desperte e que nos torne pessoas críticas mesmo, do nosso próprio lugar e de quem a gente é também. O que é que faz a gente ser atraído por esse universo, né? E talvez a gente não saiba a resposta disso, mas quem quer nos distanciar desse universo sabe, e sabe que isso tem força. E aí eu fiquei pensando, então o que é que a gente espera lá para frente com tudo isso? O que é que a gente pode esperar para a nossa juventude? O que é que nós hoje, jovens dessa periferia daqui de Petrolina, desse Brasil, enfim, o que é que a gente está fazendo de transformador agora para nós? Porque eu acho que também a gente tem que se cuidar e se entender e se proteger até se tornar até para dar a mão a outra pessoa. E também o que é que de transformador a gente está fazendo para os nossos, e numa perspectiva mesmo
de pensar um futuro mesmo, um futuro melhor, um futuro mais tranquilo para a gente e para os que virão, porque quem veio antes de nós preparou o terreno, né? A gente tem essa possibilidade de estar aqui conversando hoje, de ocupando esse espaço, porque outros que vieram antes ocuparam esses lugares, né? E mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra hoje, mas existe um legado e a gente precisa reconhecer isso, né? A gente falou tanto de ancestralidade e é isso mesmo, os nossos vieram antes. E o que é que a gente está preparando para os que virão? O que é que a gente está preparando para o dia de amanhã? Como é que a gente está se vendo mesmo assim nesse lugar do acreditar e do fazer também? Acho que é por aí, vamos. Tem um comentário aqui. Gente, eu não estou conseguindo observar os comentários e focar aqui. Inclusive, se eu deixei passar algum comentário, me perdoem. Mas tem um comentário aqui agora, que é de Aluan Braga. Nem sempre o público irá até o artista, e a arte é justamente a conexão. E como se faz isso? É preciso saber quais linguagens serão usadas para acessar aquelas pessoas. E eu acho que esse acesso também ele vai vir de forma mais rápida quando é representativo, né? Porque também não adianta ser distante da gente. Quando ele é representativo, ele é próximo, a gente se vê naquilo, essa identificação fica mais rápida também. Não sei se alguém quiser comentar, fica à vontade. Eu penso, pegando um pouco dessa fala de Laiane, eu penso que o que a gente faz é fazer. A gente já está fazendo. A gente já está fazendo porque a gente está fazendo. Não sei se vocês conseguem me entender, mas é nesse sentido. Do mesmo jeito que vieram pessoas antes, prepararam esse terreno para a gente, de certa forma, também está se colocando. Também está preparando um terreno para uma geração futura. Quando, por exemplo, falando assim, partindo de mim para poder expandir. Quando, por exemplo, eu escolho uma pessoa de periferia, uma pessoa que tem a mãe professora, o pai técnico agrícola. Quando eu escolho e tenho a oportunidade de poder ir para fora estudar arte, isso é muita coisa. Isso não é pouca coisa, não. Então, eu acredito que é isso, sabe? É eu querer fazer, eu não deixar que morra, eu não deixar que pare ali, que eu me contente, que eu seja só uma válvula que absorve, mas que não devolva. É preciso que você pegue essas ferramentas de aprendizado que você tem, e aqui eu digo, enquanto núcleo, o que a gente aprende com você, com o Ju, com o Veronaldo e com o Cris, e que isso passe para frente. Não estacione ali em um próprio egoísmo, sabe? Em um próprio nicho de, eu vou virar a maior atriz, a melhor atriz. Não. Como é que eu pego esse conhecimento que eu estou adquirindo agora em outro espaço e penso em voltar. E quando eu voltar, eu continuo esse trabalho que é dos meus. A gente não pode deixar morrer, porque, assim, é só um passo. Quando a gente abaixar as armas, é só um passo para ser derrubado. Então, eu acho que o que a gente faz é fazer. E, claro, tem várias demandas que são dificultosas. Sim, a gente vive numa cidade que, desde quando a gente pede por um teatro? Aí agora, depois de não sei quantos anos, é que se pensa em fazer um teatro municipal. Aí eu fico pensando, se não fosse ali o SESC como essa ferramenta, onde é que a gente ia estar fazendo? A gente ia estar fazendo de algum jeito. Mas cadê o apoio? Cadê o apoio dessa prefeitura? Cadê o incentivo? Cadê essas políticas públicas, culturais que a gente pensa? Então, eu acho assim que quando a gente começa a se movimentar, quando a gente escolhe, e mesmo que de maneira indireta, por exemplo, eu escolhi fazer teatro como profissão. Mas quando alguém escolhe também de uma maneira indireta, por exemplo, não vou fazer como profissão, mas, sei lá, faço fisioterapia, mas faço teatro. É fazer. Porque quando a gente para, e isso é para as artes de modo gerais, quando a gente para de fazer, é só um passo para derrubar. Você vê o quanto que a gente teve que, assim, pedir
que fosse sancionado uma lei, sendo que assim, não era preciso pedir. Artista é trabalhador, teatro é trabalho, demanda esforço, demanda tempo. E a gente teve que pedir assim, que fosse aprovada, sendo que era uma coisa que já deveria estar ali. Em caso de situações X, isso aqui vai acontecer para essa classe, sabe? E assim, eu fico, me deixa muito nervosa, porque eu fico pensando assim, enquanto pessoa que escolheu isso para a vida, e me aflige também pensar o que é que eu estou movimentando, sabe? E eu penso que seja isso, o conhecimento que eu adquiro na faculdade, o conhecimento que eu adquiro no núcleo, meus conhecimentos pessoais que eu vou buscando é o meu caminho, é o que eu posso deixar para o outro. Porque é isso, como a Laiane falou, a gente vai fazendo de acordo com as pessoas que fizeram antes da gente. Então, é o que eu posso deixar, é o meu fazer como estímulo, sabe? De que, tipo, é difícil, não é fácil, não vou romantizar a ideia de ser pobre e trabalhar com arte, não vou, porque aflige pensar nisso a longo prazo, mas também qualquer trabalho, se a gente for pensar, é difícil em suas demandas. Então, eu acho que é isso, é fazer, é continuar trilhando esse caminho, para que quando uma pessoa, sei lá, daqui a 10 anos, já muito na frente, quando uma pessoa pensar, poxa, onde é que eu posso fazer teatro em Petrolina? Poxa, tem ali o céu. O céu é um veículo. O céu é um veículo e sai pessoas bacanas de lá, com histórias bacanas. Porque eu fico vendo, dentro do nosso núcleo, todo mundo é maravilhoso. Todo mundo é incrível, assim, dentro de suas particularidades. As pessoas constroem coisas incríveis dentro das suas particularidades. Seja economia solidária, seja conseguir um jovem aprendiz, seja conseguir entrar numa faculdade. Isso é muito para a gente. Isso é muito para quem é de periferia, para quem é comunidade. Conseguir um emprego, conseguir um estudo, conseguir se movimentar. Isso é assim, não era para ser. Mas, assim, quando a gente consegue uma coisa dessa, poxa, nossa vida parece que assim, a melhor coisa aconteceu. Entendeu? Então, eu acho que é isso, é continuar fazendo, sabe? Se mover para que não morra. Porque a única coisa que eu posso dizer é isso. Eu percebo que no minuto que a gente para, a gente vai cair. Porque, veja bem, a gente teve como secretária da cultura uma pessoa que nitidamente, não vou dizer que é desequilibrada, porque não acredito que seja desequilíbrio dela, não. Nitidamente, ali apoiou, fez um apoio à ditadura. Agora, bota um ator que, assim, ninguém nem escuta falar, ninguém nem sabe o que esse homem conta no dedo que fez, conta no dedo. E, assim, tipo, uma pessoa totalmente desligada, uma pessoa que não vai. Aí você fica pensando, né? Saudades do meu ex, daquele quando Gilberto Gil era ministro da Cultura. Oh, você pensa isso, ó a diferença. Queria ter feito parte desse tempo. Ó a diferença. Então, veja, a gente tem que pensar. Se a gente parar, se a gente disser assim, ai, não, é difícil e, tipo, vou ficar por essas aqui, vou me contentar com o que eu tenho, vai... É igual aquela música, me desculpa, mas é igual aquela música, vai ser derrubado, vai. Ah, mas é bem isso mesmo, é difícil para a gente levantar, para se fortalecer, mas também para cair, né? Porque também tem a coisa que foi tirada da gente, a ideia mesmo de povo, de nação. É óbvio que cada um quer melhorar, é lógico que cada um quer conquistar as suas coisas, mas foi criado também um pensamento até de competitividade, né? Eita, eu tenho que sair na frente. Sei lá, por exemplo, os cursinhos. Vamos sair na frente fazendo o cursinho tal, para entrar numa universidade melhor, para fazer aquilo. E aí, quando você é jovem, que vira para os seus amigos e fala, ah, não, eu faço teatro. Não, eu vou fazer faculdade de teatro. Aí sim, mas vai trabalhar com o quê? Aí é muito complicado. Isso que você falou do céu, se a gente pensar, o céu tem essa transformação toda aqui no entorno, mas é uma política pública de cultura. Você imagine, e é uma política pública de cultura aqui em Petrolina, em um único lugar. Você imagine se todas as periferias tivessem acesso a isso, né? A essa política pública. E assim, é uma política pública, só pegando esse gancho, que se a gente não toma cuidado também, é sucateada. Porque, assim, em diversos momentos, enquanto a gente ocupava ali o espaço do céu, a gente passou por várias dificuldades de coisas básicas, assim, de não ter alguém para
cuidar do espaço, para fazer manutenção do espaço. Então, tipo, não se contentar também com as poucas coisas, sabe? E sempre buscando mais, porque assim, é muito difícil. É muito difícil, é um caminho, é uma trilha perigosa, mas é uma trilha possível, sabe? Não é uma trilha que está distante, não. Então, eu acho que a minha contribuição, assim, já que a pergunta é direta, a minha contribuição é isso, é fazer. Eu estou fazendo e eu espero que as pessoas percebam que é possível, sim, fazer. Claro, nem todo mundo é obrigado a ir para uma faculdade de teatro. Não. Pessoas incríveis que eu conheço não estiveram, que são artistas incríveis, não estiveram nesses espaços. Mas eles fizeram. Eles não disseram na primeiro baque, tá bom. Não é para mim. Isso. Como Laiane diz, né? Acreditar. Porque também se não for acreditando, meu filho, não sai do lugar. E aí, Valéria? Acredito também que o meio que, na verdade, já está tendo é essa rede em que foi feito, né, através dos artistas mesmo, produzindo lives, quer dizer, isso é uma maneira de fortalecer nesse momento, né? Então, volta essa questão da classe mesmo se unir, né? Dessa identidade como artista, como lugar, como profissão. E também, eu acho uma cor muito forte na Biruta, que, por exemplo, a gente fala que ela ocupa um lugar público, mas é incentivado por elas mesmas, né? Então, é a CIA que se determinou fazer essa partida, né, para a comunidade. Então, eu acho também que, como vários outros grupos, dá essa contrapartida também para a comunidade, para fortalecer seu elo na comunidade, né? Porque para a comunidade conhecer, a gente precisa se apresentar, né? Não esperar que ela venha até nós. Então, essa contrapartida do trabalho artístico para a comunidade, ela é um meio de fortalecer a classe, né? De fortalecer esse trabalho. Então, além de trabalhar entre si mesmo, fortalecendo, e aí quando você fala dessa questão da competitividade, a gente sabe que, por ser humano, temos isso bastante forte, mas tentar se unir para fortalecer e junto com a comunidade, né? Então, eu acho que para pós-pandemia é isso, né? Fortalecer quanto classe, mas também buscar os nossos, a nossa comunidade, a nossa representatividade na comunidade, né? Massa. Laiane, a senhorita, fazer uma colocação. É massa a pergunta, Camila. A ideia de a gente também se ver como pessoas que estão tendo oportunidade, acessando outras experiências, de saber como é que a gente vai dividir isso. E aí, não sei, pode até parecer repetitivo, mas eu fico pensando muito que a ideia da transformação, ela tá ligada nessa coisa de dividir, assim. E aí eu penso que enquanto biruta, enquanto capoeira, enquanto dança, enquanto estudante mesmo de ciências sociais, eu acredito que a ideia de estar no bairro, buscando fazer atividade no bairro, é o lugar, assim, de transformação, sabe? E acredito muito, assim, que cada um sabe o que perna vai, com que caminho vai, qual é o seu interesse, e usar da sinceridade mesmo, assim, nesse sentido, sabe? Que às vezes o processo de particularidade, como Yasmin colocou, assim, sabe? Que eu posso contribuir, ele tem que vir na sinceridade mesmo para a rede dar certo. E, enfim, é com arte que eu vou poder trazer alguma coisa para a comunidade, o lugar é com a arte, contribuindo com isso. E aí acho massa mesmo a questão aí que a gente teve no ano passado, assim, de experimentar mesmo, com contação de história na porta. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Chegar como quem não quer nada, contar uma história, passar uma tinta na cara mesmo, chamar a atenção das crianças. E é uma coisa assim que, por exemplo, a Biruta já fazia, né? De chamar mesmo os guris na esquina, pai, contar história. Eu acho que o caminho é esse. Cada vez mais, ocupar as esquinas do bairro, sabe? Ocupar tudo é dentro do bairro. Quer dizer, a gente fica muito nessa coisa de vamos buscar, ciência, mas se atenta às vezes a esse lugar de
retorno, sabe? Com essa coisa aí que vocês botarem mesmo, ó, já teve gente no bairro, enfim, fez, contribuiu, que hoje em dia, sei lá, foi virar mãe, pai de família, foi fazer outras questões. Penso muito assim nos professores das escolinhas de futebol, sabe? E fizeram suas ações mesmo, de botar os guris para jogar bola, mas que depois também por atrás de fazer outras coisas. E aí eu vejo muito assim, essa coisa forte no bairro com a questão da arte, sabe? A questão da quadrilha, eu vejo aí a galera se movimentando, Ramon que tá dentro, sabe? A galera indo atrás de chamar os guri mesmo. A galera às vezes se junta ali na quadra mesmo para dançar uma zumba, brincar, fazer alguma coisa. Eu acho que é isso. Então, esses lugares mesmo assim, de estar ó, no bairro fazendo a coisa que funciona. E aí, velho, a ação que a gente brincou assim no ano passado também, pensando na questão da praça, né? Você tá mesmo com as meninas, passar aula, passar coisa. Eu acho que é isso. A experiência assim na praça de uma junção com capoeira, com teatro, é isso aí, velho. Todo mundo todo guri, tudo vôlei. É o que os guri gostam mesmo, de se alimentar, é disso. Sim. Ramon, você está aqui? Ramon tá com problema na conexão. Tá tranquilo aí, Ramon? Tá tranquilo? Agora sim, quando tu abriu pra tela geral, travou tudo. Agora ficou. Fica travando, né? É, deve ficar pesando. Pois partilha aí pra gente o que é que você espera desse futuro aí pra arte, pra gente jovem. Então, Acho que travou. Deixa eu tirar a minha câmera. Mas não vai falar que né, o que eu penso de como vem essa discutindo no núcleo em que Veronaldo, Cris, Ju, Camila mesmo sempre diz a gente que eu acho que não é muito esperar, né, do que o futuro tem pra gente. Eu acho que é pegar, né, todos os nossos conhecimentos, tudo que a gente aprendeu, né, tudo que foi proporcionado pra gente esse tempo com o Núcleo Biruta, né, com as vivências de Veronaldo, Cris, Ju, Camila, e passar isso adiante, né? Como o Veronaldo e Cris sempre vem dizendo que a gente também pode criar os nossos próprios projetos para dar, né, oportunidade a essas pessoas, assim como a gente teve, né? Que a gente sabe que não são muitas, não tem esses espaços para a gente, mas a gente encontrou, né, a Biruta que nos proporcionou ter essa casa, essa família acolhedora, né, e que nos proporcionou tamanha aprendizagem. E eu acho que assim como eu, né, que foi e sou uma pessoa muito sonhadora e que tem planos e não teve apoio, não teve esses lugares, né? Eu acho que tem muitos espalhado por aí, muitos meninos, muitas meninas que sonham com esses lugares também não têm condições. Então, o que é que eu posso fazer, né, com o que eu aprendi esse tempo todo no núcleo? O que é que eu posso pegar? O que é que eu posso reinventar, criar, para que essas pessoas também possam, né, ocupar esses espaços? E eu acho que é isso, é a gente mesmo criar, não esperar as oportunidades aparecer, a gente começar a criar essas oportunidades também e crescer junto com eles. Massa. Deixa eu ver, Vitória. E aí, Vitória? Oi. Bem, eu acho que nós, como artistas, temos um dever muito lindo de passar a cultura adiante. Tudo aquilo que a gente aprende, a gente vai ter um dever de passar adiante. E aí, apesar de não ser, no caso o meu, né, não ser uma aprendizagem acadêmica, é uma aprendizagem que eu adquiri no grupo de teatro.
E aí, não é só porque a gente tem aquele espaço, que é das águas, que a gente vai ficar só apresentando lá, porque a gente sabe que muitas pessoas não podem chegar até lá. E aí a gente vai até essas outras pessoas, essas outras comunidades, levando o que a gente aprendeu e o que a gente sabe fazer até eles. E aí isso passa a ser uma coisa, uma marca que a gente deixa, né? E aí a gente vai chamando cada vez mais pessoas. E assim como eu, vai ter pessoas que sempre se perguntam, né? Tem inscrição aberta, como faço para entrar? E aí a gente está proporcionando a essas pessoas até mesmo ver pela primeira vez uma apresentação teatral e também ter essa experiência maravilhosa, né? Como a gente falou, né? A gente está deixando uma marca só no fato da gente fazer. A gente não pode desistir de fazer isso nunca. A gente tem que estar cada vez mais conquistando espaços. A gente tem que estar levando isso para outros lugares, tem que estar levando isso para outras culturas, para outras pessoas. E é isso. É isso mesmo. Passar adiante. Porque acho que até a própria ideia da arte é algo que não é isolado, né? Não é só. É partilhado, já surge ali a partir da comunidade mesmo. Não tem nem como ser a gente querer vivenciar algo e guardar, né? Aquilo ali vai apodrecer se você não partilha. Vou ler aqui alguns comentários que deixaram, aí vocês também podem responder e fazer algumas coisas. Fazer algumas coisas foi ótimo. Comentar. A Luan Braga deixou outro comentário. Ele disse: E como vocês veem o desafio de criar esses espaços culturais em outros bairros que não seja no Rio Corrente, no Espaço Céu? Quem gostaria? Paz, eu tava lendo aqui a pergunta dele e pensando nisso aí mesmo que Vitória você complementou. A coisa às vezes da sinceridade eu penso muito também, a questão de até onde as pernas podem ir, sabe? Eu acho assim que a gente, enquanto núcleo Biruta, a gente tá buscando muito se entender, não se entender, não diria a palavra, mas eu digo assim, buscando fazer se conectar melhor com o bairro, né? Aí Rio Corrente, São Gonçalo, Jardim Petrópolis, essas áreas. Porque, óbvio, nada impede que a gente possa ir para outros bairros e fazer ação. Mas eu acho que quando a gente não tem essa coisa mais firme, na rua que a gente mora, com o vizinho que a gente vê, com o bairro que a gente tá próximo, acho que a coisa fica frágil, sabe? E essa coisa que eu boto assim, às vezes quem muito quer ocupar tudo, ocupar várias coisas, acaba nem ocupando a própria casa, sabe? E aí eu acho massa assim, a ideia mesmo de poder trocar, eu acredito muito na troca, sabe? E aí o Núcleo Biruta, para mim, eu vejo com uma conexão muito forte, por exemplo, José e Maria, as mulheres rendeiras, sempre que chama, a gente cola. O João de Deus, quando tem ação, a gente cola. Inclusive, Valéria, que é lá do bairro, há muito tempo a gente vem aí nessa coisa de ver como é que pode expandir o núcleo. Mas eu acho que também sentir o pulsar de cada um, assim. E eu vejo que o pulso do grupo nesse momento é muito de querer se enraizar melhor no bairro, sabe? Mas, de fato, fica como um desafio, assim, de saber como é que... Eu acredito que o desafio para poder... A ideia do espaço cultural em outros bairros seria muito de saber como é que você pode estar trocando essa estiga, sabe? Às vezes tem uma pessoa no Rio Corrente, ou uma pessoa que não mora no Rio Corrente, está em um outro bairro, que está tentando fazer ação, mas às vezes não está instigado. E aí eu vejo como muito desafio essa coisa do instigar, sabe? Dizer, ó, na sua área aí, tal praça, bora ver, bora fazer. Mas nos outros bairros, acho que a gente se vê muito mais como quem chega junto do que quem está sustentando. Porque eu acredito, a cada dia que passa, assim, que se você não está conectando com o lugar que você está, se você não está enraizando no lugar que você está, você não dá de conta de outros cantos, não. E aí é massa. Para mim, a verdadeira coisa assim mesmo do fazer é quando você consegue chegar num lugar mais orgânico, sabe? De você nem precisar mais, sei lá, ficar necessariamente naquela coisa, eita, temos que ter pessoas na esquina para fazer ação. Não, da coisa tá fluida mesmo, das pessoas já lhe verem ali, colando naquele espaço, colando ali, colando junto para ouvir as histórias mesmo. E aí eu acho que isso, a ideia do orgânico, do fluido, ele vem através de muito trabalho. E o trabalho tem que ser feito onde é nossa casa mesmo. Vejo muito nesse lugar, assim.
Eu partilho disso também, Laiane. Eu acho que é isso, assim. Se a gente não começar no nosso território, porque o desafio maior, na realidade, é começar. O desafio maior é fazer, né? Depois que você começa, tem que permanecer. Saber que não é fácil, nunca vai ser, mas o começar eu acho que é o desafio maior. E é isso que eu acho que Vitória também estava falando, de se juntar com os seus, porque também a gente querer abraçar fulano por achar que fulano vai contribuir mais, que não sei o que, na realidade isso é baboseira, né? Se fulano for do seu grupo, assim, do seu grupo que eu digo, do seu território, da sua comunidade, massa. Mas a gente querer buscar pessoas de fora para tentar construir algo no seu território, vai ser uma relação mais complicada, mas constrói. Constrói também. Mas é uma relação mais complicada. E aí eu fico lembrando disso de Vitória, que ela falou, de tem que se juntar com o seu povo mesmo, porque é o seu povo que vai dar essa base que cada um precisa. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tem outros comentários aqui. Vou seguir aqui. Santos Maria falou assim: esse fortalecimento é super importante, mas infelizmente tem pessoas do meio que, por ter a vaidade acima do normal, acabam minando esse fortalecimento. Triste isso. Realmente. Se vocês quiserem comentar, gente. Eu acho que, assim, esse negócio da vaidade é uma parada muito doida, porque é aquilo, eu acredito que em toda profissão tenha. Só que eu acredito que quando você mexe com arte, e aí eu digo música, pintura, literatura, existe uma questão de um estrelismo. Pode vir a acontecer um estrelismo. E aí, eu não sei, vai muito da sua base, né? Eu acredito que essa coisa egóica de minar os outros vai muito da sua base do que você acredita como pessoa. Uma coisa que a gente sempre ouviu no núcleo é que, assim, a estrela está ali, ela brilha, mas ela não brilha com a luz dela. Muitas vezes ela já está morta. Então, é muito complexo. Em todo espaço vai ter uma pessoa que queira minar a outra, que queira desfortalecer o pensamento da outra. Mas é saber lidar com isso e ver que não importa. É isso, é como a gente estava fazendo, é fazer. Começar a fazer o seu. Não sei se tem muito mais o que falar sobre isso, sabe? Massa. Ju deixou aqui um comentário. Também, Juliane é uma das integrantes da Biruta, junto com Cristiane Crispim e Antônio Veronaldo, que compõe a Biruta. E aí ela disse: a periferia é o coração e raiz da cidade, e a arte em si são as veias como rede de conexões afetivas, identidade e pertencimento coletivo, dentro das especificidades de cada um de nós. Massa, é isso mesmo. Cada um pulsa de um jeito, né? E reverbera de um jeito. E quando se junta com o pulsar de todo mundo, se transforma em outra coisa tão potente quanto também. Joana Crispim, tia Janete, cheiro, tia. A tia do grupo. A Cia Biruta faz um trabalho lindo no bairro e circunvizinhos, eu diria até de utilidade pública, pelo amor à arte e aos jovens periféricos, à luta social. Só gratidão. Só gratidão, tia Janete, por partilhar isso com a gente também. Outro comentário. Parabéns e sempre para frente. Sobretudo na periferia. Abraço. Juan Francisco Garcia. E Fernando disse: importante entender que o território não apenas geográfico, mas de pensamento e posicionamento sobre si e no mundo. Sobre e no mundo. Exato. Gente, a gente está caminhando quase para 2 horas de live. A gente tinha combinado mais ou menos 1 hora e meia.
E aí acho que a gente já pode encaminhar para as falas finais. E aí aproveitar também quem quiser falar, né, sobre divulgar algum trabalho, falar alguma coisa de algum projeto, você também fica à vontade. Mas a gente precisa encerrar também, né? E enfim, fiquem à vontade. Queria só primeiramente, agradecer primeiramente a Cia Biruta, né, por mais essa oportunidade que nos oferece. Agradecer por todo esse processo que cada um da gente vem vivenciando através do grupo, né, com essa identidade de quem sou, qual é esse universo que eu faço parte, né, como esse corpo responde a esse espaço. Agradecer porque é através desse espaço da arte que posso dizer que minha identidade quanto mulher negra periférica e militante nessa busca de um mundo melhor foi graças a Cia Biruta, por essa compreensão deles de que a arte ela deve falar da vida, e quando se fala de vida, se fala de questões sociais, de questões políticas, de afetividade, de sexualidade, espiritualidade, e pedir, na verdade, para quem faz arte, realmente trazer essas questões, né? E quando a gente sabe que a arte que vai ser só para se divertir, para fazer rir, mas também tem a arte que vai fazer isso, vai falar da vida, né? Então, que os nossos trabalhos eles sejam voltados exatamente para essas questões, né? Porque o mundo só será melhor quando o ser humano for melhor, e a arte ela tem essa capacidade de atingir todas as nossas dimensões e possibilitar um desenvolvimento para um ser melhor, né? Então, que quem faz arte trabalhe para a vida, né? Através da vida, com todas as questões que envolvem a vida. Então, eu só tenho que agradecer às minhas companheiras, né? Foi uma experiência muito boa e que vão fazer arte, né? Vão fazer vida, né? Isso. Oi, gente. Então, eu também só tenho a agradecer a essa vivência, né? Ao que a gente falou aqui, deu um pouco de nervosismo também falar em frente às câmeras, em frente à minha câmera, falar comigo e com vocês, né? Mas é isso. Foi maravilhoso a conversa, a troca com as meninas e também com vocês que estão assistindo. E eu só tenho a agradecer. Assim como todo mundo, né, também só tenho a agradecer o convite, agradecer aos amigos por compartilhar essa conversa gostosa, agradecer ao pessoal que está assistindo e dizer que é isso, que a gente tem que se movimentar, não pode desistir, o momento é difícil, é complicado, a gente tem que respeitar o nosso tempo, mas também não ficar na inércia, se movimentar como vai dando para se movimentar, porque é isso. O território vai muito mais para além do geográfico, né? Nós somos um território em constante mudança, em constante movimentação. Nossa comunidade, vamos fortalecer primeiro os nossos, pensar primeiro nos que estão com a gente, as pessoas que estão com a gente dentro de casa, que muitas vezes a gente milita para fora e não milita para dentro. Então é isso, vamos fortalecer quem está com a gente e entender e compreender que a batalha é difícil, mas para a gente nunca foi fácil, né? Agradecer, foi massa esse tempo aí de pandemia, quarentena. É bacana a gente se juntar para conversar. Peraí. E aí agradecer mesmo assim a Biruta, toda a experiência, quando a pessoa vai conversando, a pessoa vai lembrando assim mesmo, bem na cabeça, outras coisas que a pessoa passa junto com a galera, assim, e é massa. E aí, velho, Camila, até brincar, pedir pra galera aí que entrou, que não segue as páginas da Biruta, seguir, quem não conhece o trabalho aí de Valéria, Yasmin, Vitória, Ramon, seguir também, de Camila. Dizer que é isso aí, galera. Fico muito feliz, assim, inspirada mesmo, por saber que altas coisas ainda estão sendo processadas e estão no caminho, cada um tem seu tempo de se entender na coisa.
mas ver assim que as coisas estão acontecendo, estão se movimentando mesmo assim, dentro do processo de cada um, do seu jeito, mas que por muitas vezes assim, quando a gente começa essa coisa do teatro, de fazer, a gente vê muita gente assim se saindo e você não tendo mais contato nenhum mesmo, assim, a pessoa desaparecendo, e é massa, porque são pessoas assim que você vê no bar, na rua, mora do lado, vai na sua casa, você vai na casa da pessoa tentar. E é massa isso, velho, da gente tá se fortalecendo mesmo, buscando se movimentar, não perder de vista esse pensamento, assim, que a gente tem que estar fazendo da nossa vontade, do nosso sentimento, das nossas palavras, ações e movimento mesmo, sabe? O Wendel aí, querido, que deu aula de dança pra gente também no Espaço do Céu, mandar um beijo. Esse homem me ensinou muito de dança. Agradecer mesmo, assim, de coração. E de outros projetos, eu continuo aí labutando com a Maria dos Santos, uma coisa assim que começou na ideia do ônibus mesmo da Coab 6, via distrito, reparando a vida alheia, dizendo, rapaz, eu preciso falar de como é essa vida no busão aí. E também com o projeto Malê, com capoeira aí, que a gente também desenvolve no bar, teatro. Galera quiser dar uma olhada lá, tem meu Instagram, tem o Instagram do Malê. E vocês olhem também as coisas da página da Biruta, olha aí da confraria, o Endo mandando um coração, a gente já vai divulgando todo mundo. É massa, todo mundo do mesmo Ai, espaço gosto chamado dessa moça Certo da divulgadora. Raça. Era isso que eu ia dizer também. Eu só consegui ver que o Wendel estava aqui agora, porque, enfim, eu também muito nova nesse universo aqui, gente, de live. Aí eu não tinha visto, mas dizer que o Wendel Brito e o restante do pessoal também que compõe a Confraria 27 é outro grupo também artístico aqui, todos aqui também da periferia e ocupam também o espaço do Céu das Águas e ministram, enfim, ensaiam, apresentam, tem um núcleo também da Confraria 27 e acho que é importante dizer isso, assim, porque tem muita coisa, tem muita produção, tem muito artista, tem muita gente que produz e que a gente tá aí, acho que é isso, se dá as mãos mesmo. Cheiro para todo mundo da confraria também. Ramon, ai gente, Ramon travou. Apareceu. Ramon, está ouvindo? E aí, Faça suas considerações finais, querido. como? Faça suas considerações finais, que a gente já vai encerrar. Que triste, né, gente? Mas é isso. Então, tem muito o que dizer, não, né? Tudo isso aí que as meninas falaram e mais um pouco, né? Não vai ficar muito repetitivo. Mas, primeiramente, agradecer a Camila, né? Por dar esse espaço a gente, pra gente poder estar falando aí, tá nesse momento de troca. Agradecer também a Veronaldo, a Cris e a Ju, né? Por compartilhar suas experiências e nos proporcionar coisas incríveis. E pedir que nunca nos abandonem, viu? E é isso, gente. Beijão, obrigado. E é nóis. Ai, gente, estava mutada. Acontece. Mas
voltando, eu não poderia deixar de dizer dessa conquista da gente, né? E o grupo está muito feliz por Cris, que é Mitos, Ritos e Tipos no Processo de Criação em Máscara, o seu primeiro livro. E vem muito da experiência de Cris no seu processo de formação, né? Da universidade e de troca com o grupo. E eu lembro que até teve oficina também de máscara lá no primeiro núcleo, na bodeguinha, quando era no São Gonçalo. Enfim, quem quiser adquirir o livro, o link tá na bio do nosso Instagram, que é @ciabiruta. É só clicar lá e já vai direcionar para a compra. Mas também, se tiver alguma dúvida, alguma questão, é só falar no direct, pelo perfil da Ciabiruta ou no privado de Cris também, não tem problema. E aí eu também queria agradecer a participação de todo mundo, quem estava aqui interagindo, mas especialmente a Yasmin, a Val, a Laiane, a Ramon e a Vitória, por ter topado entrar nessa, né? Foi um desafio e, enfim, sempre será um desafio para todos nós, mas foi muito bonito, fiquei muito emocionada em alguns momentos, mas a gente tem que manter a pose, né? E dizer que é isso, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa se unir cada vez mais e caminhar junto. Vou botar aqui todo mundo, que eu queria trazer uma frasezinha que a gente sempre fala antes de começar os nossos trabalhos, quando a gente vai apresentar, que é: eu seguro a minha mão na sua, para que juntos possamos fazer aquilo que eu não posso, aquilo que eu não quero e aquilo que eu não vou fazer sozinha. Somos fortes, somos ricos, somos cheios de sorte e estamos em harmonia. Merda, minha gente, para todo mundo, viu? E obrigada de coração. Obrigada mesmo. Cheiro. Uma galera estranha que tá perto. Valeu, gente. Foi massa.